Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isto e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. Na meditação desta escritura, a qual nós acabamos de ler, nós vamos pensar um pouquinho sobre esta escritura que nós acabamos de ler. O homem de Deus também chora. O homem de Deus também sente tentações. O homem de Deus também tem sentimentos humanos. Mas o homem de Deus, que tem um ministério vindicado por Deus, tem uma chamada. Ele não olha para as circunstâncias, ele não olha pelas aparências. O homem de Deus, ele não dá continências às vozes laterais, mas o homem de Deus está sempre olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. O homem de Deus, convocado por Ele tem um ministério a cumprir, a tempo e a fora de tempo. Ele não está comprometido com política, ele não tem laços familiares, ele não olha para recursos financeiros, ele está cumprindo o ID, ele está cumprindo a inspiração celestial. Ele tem dentro de si uma responsabilidade em ser um instrumento em que Deus possa usar para abençoar o povo. Ele tem a responsabilidade de preparar uma noiva para estar aprontando as suas vestes nupciais para o casamento das bodas do Cordeiro. O homem de Deus, ele olha para o dia de hoje, entendendo que o que se passou, passou, e o futuro está nas mãos de Deus. E nisto, ele anda descansado em saber que os passos de um homem justo são ordenados por Deus. Então ele repousa nesse descanso que é Jesus, aquele que é conhecedor de todas as coisas, é aquele que abre caminho onde não há caminho, é aquele que tem tudo sobre o controle. Então ele vive um dia após o outro, desejando cada dia ser apenas um homem com responsabilidade de estar no lugar certo, na hora certa e tendo o seu espírito correto, simplesmente como um vaso nas mãos do oleiro, para abençoar o povo, para curar os enfermos, para libertar as almas oprimidas, para ser um canal aonde o Espírito Santo possa trazer refrigério para a alma abatida, trazer para aqueles que estão distanciados do aprisco do Senhor uma palavra poderosa de despertamento, de quebrantamento da maneira que a alma necessita. Então, o homem de Deus, ele precisa estar realmente
véu adentro a sua palavra. O homem de Deus, mesmo sentindo como nada, mas ele tem que entender que ele precisa, através dos seus momentos de circunstâncias, sentido fraco, debilitado, ele precisa dizer: digo fraco, forte sou, sabendo que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Porém, homem de Deus, vá adiante, cumprindo a sua chamada, porque aquele que em vós tem começado esta boa obra, ele prometeu de nos levar a esse aperfeiçoamento, e no caminho você está, no caminho nós estamos deste aperfeiçoamento, e Deus não está parado. O Espírito Santo está falando, o Espírito Santo tem falado por diversas maneiras, por diversas ocasiões, e te usando para que o povo se arrependam de seus pecados e aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus não tem outros pés a não ser os nossos. Deus não tem outras mãos a não ser as nossas. Deus não tem outra boca a não ser as nossas. Mas precisamos ser completamente rendidos ao Senhor, sem nenhuma reserva. Então, homem de Deus, tenha Deus como a sua porção, tenha Deus como seu auxílio, lembrando da mensagem Além da Cortina do Tempo, quando o profeta William Branham chegou do outro lado e viu aquela grande multidão, e ele perguntou: são todos estes Branhams? E ele ouviu uma voz: estes são os seus convertidos. E ele ouviu uma grande voz dizendo: e nisto estamos descansados. Você pregou a mensagem que Paulo pregou, você pregou a mensagem que os apóstolos pregou. Se estes são os convertidos de William Branham, que deram crédito à sua mensagem, Deus também tem os seus convertidos desta última era, através do seu ministério, através do seu posicionamento, através do seu compromisso com a palavra, através da sua ética ministerial, através da sua separação, totalmente, muitas vezes, sem ser compreendido, sendo mal entendido por muitos, não sendo reconhecido para um grupo de homens assim chamados pastores, mas o importante é que Deus esteja recebendo toda a sua oferta, todo o seu tempo, todo o seu trabalho, todo o seu afinco ministerial. Isto é maravilhoso. Então Deus te abençoe, homem de Deus. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Como em todas as eras houve vencedores, em todas as eras Deus teve homens que Ele pôde confiar. Deus também tem os seus ungidos nesta última era. Oh, meu irmão, você creia na sua chamada, creia na sua eleição, não troque a sua primogenitura, valorize o seu ministério, não se manche as suas vestes, não se denomine a sua fé, não se denomina com os credos, com os dogmas, com os grupos religiosos, com os assim chamados grandes, mas esteja realmente no deserto. Saiamos, pois, fora do arraial, saiamos, nos despertamos para estar véu adentro a sua palavra, para estar longe de toda a confusão e mais perto de Deus, tendo aquela intimidade com Deus,
tendo a força que vem dele, tendo o poder sobrenatural, a unção do Espírito Santo, para que nós possamos cumprir o nosso ministério, o qual fomos chamados por Deus para fazer as mesmas obras e obras maiores. Deus está procurando o homem de Deus. Aonde está o homem de Deus, cujo coração de Deus se alegra em morar, em habitar, em dirigir esse ministério, em dirigir esta noiva do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele é a cabeça, o qual Ele derramou a sua cruz, pensando em cada um dos seus eleitos. Ó homem de Deus, cumpra o seu ministério, valorize a sua chamada, sem se enredar com essas 3 investidas de Satanás. Vença essas tentações, vença cada uma de suas investidas, a sensualidade, o dinheiro, a fama. Nós temos que vencer a nós mesmos, esse maior inimigo que está sempre rodeando ao nosso redor, procurando nos tragar, procurando tirar de nós essa chamada, tentando manchar o ministério, tentando fazer você desistir, tentando fazer você voltar, tentando fazer você se misturar a ponto de estar em uma situação que Deus não pode falar com você na simplicidade da palavra, em uma reunião simples de oração, em uma reunião de evangelismo, em uma reunião nas praças, em uma reunião em pregar e anunciar a mensagem maravilhosa que Ele tem nos enviado para esta era final. Então, homem de Deus, anima-te, tenha bom ânimo, olhando para a condição do nosso Mestre. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você vai conseguir. Seja perseverante, homem de Deus. E está muito perto de nós trocar esta cruz que de tão pesada nós estamos carregando para uma coroa gloriosa. Que prazer, que alegria é você saber que a graça, a misericórdia de Deus te colocará na eternidade. Então, sede, pois, fiéis, sede, pois, valentes, sede honestos, sinceros para com a sua chamada, homem de Deus, que você receberá a sua recompensa, a eternidade, o prêmio da soberana vocação, quando nós estaremos do outro lado, entender que a graça do Senhor nos colocará lá, e assim você verá todos os que estavam sobre as suas responsabilidades, dizendo: nós também chegamos. A tua mensagem nos trouxe até aqui, a tua mensagem, os teus conselhos, a tua franqueza, a tua exortação não foi em vão para a minha vida, não foi em vão para a minha família, os seus conselhos, as suas correções não foi em vão, foi esta mensagem anunciada com sinceridade é que me colocou na eternidade. Deus te abençoe, homem de Deus. Se Deus te chamou, descanse. A sua vida é ordenada por Deus. Ele vai vindicar esse ministério chamado por Deus. Ele vai abrir caminho, Ele vai multiplicar o pão, Ele vai fazer com que milagres sejam reais em torno do seu ministério. Tendes bom ânimo, homem de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sê tu uma bênção. Amém, Senhor.